E aí, pessoal? Então, a partir de agora, depois de analisar várias questões relativas aos exercícios, as listas de exercícios e as resoluções aqui no canal, eu notei que o tempo de escrita de um texto com as resoluções de uma lista é um tempo muito grande. E nos últimos vídeos eu, na verdade, não estou disponibilizando mais listas, porque as listas anteriores também não estão prontas. E então, para agilizar as coisas, eu achei que seria uma boa ideia começar a gravar as resoluções dos exercícios em vez de escrever, porque escrever demora muito, por causa da tipografia matemática envolvida, tá? De todos os passos, figuras e tudo mais. Então, a partir de agora, os exercícios vão ser resolvidos por vídeo, e acho que eu vou criar uma playlist específica para isso, mas vamos ver como é que fica, tá? A lista vai estar disponível na descrição de cada vídeo e o exercício vai ser, o número do exercício vai ser informado aqui e a gente vai resolver tudo por vídeo, beleza? Então vamos lá. Então, o primeiro exercício pede o seguinte, tá? Ele pede para verificar que essa relação implícita de y e x é uma solução para esta equação diferencial daqui. Tá? Então, primeira coisa, por que isso aqui é uma relação implícita? Tá? Porque y é uma função de x, mas aqui a gente não está escrevendo y igual a uma coisa que depende só de x do lado direito. A gente está escrevendo y igual a uma função de y e x. Então, por isso que é implícito. A gente não está isolando o y nessa relação aqui. E, bom, como é que a gente faz para mostrar que isso daqui é uma solução para esta equação aqui? Então, como isso aqui é uma solução, é uma relação implícita, tá? Uma das alternativas é a gente tomar a derivada em relação a x nos dois lados e chegar de alguma forma nesta relação daqui. Se a gente chega nessa relação, então quer dizer que isso daqui de fato é uma solução possível para a equação diferencial. Então, vamos começar aqui. Só escrevendo novamente, a gente tem que y é igual a c multiplicado por e na y sobre x. Tá? Aqui é uma coisa interessante de notar, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Tá? Só para lembrar aqui, se a gente toma a derivada em x de uma certa função, por exemplo, de uma f que depende de uma u que depende de x, então isso aqui é a mesma coisa que a gente derivar a f em relação a u e depois multiplicar pela derivada de u em relação a x. Tá? Ou seja, quem é a nossa f aqui? A f é e elevado na u. E quem é u? U é y sobre x. Tá? Então a gente tem que tomar a derivada de e na alguma coisa, que vai ser e na alguma coisa, porque a derivada de e na x é igual a e na x, a mesma coisa, a derivada de e na u é a mesma coisa que e na u. Então esse termo continua ok, mas a gente tem que multiplicar adicionalmente pela derivada em x dessa expressão aqui em cima, tá? Que seria a nossa u de x aqui, ok? Então, tomando as derivadas, derivada de y em relação a x é, por definição, a derivada, então é y'. Agora, derivada em x de c e na y sobre x, isso daqui c é uma constante, então ele pode sair da derivada, então a gente tem que isso aqui é simplesmente c vezes a derivada de e na y sobre x. Então, pela regra da cadeia, como a gente viu antes, a gente vai derivar a função de fora e aplicar na de dentro. Então, e na alguma coisa derivado é e na alguma coisa, então fica e nessa alguma coisa aqui, vezes a derivada em x dessa alguma coisa, que é y sobre x. Então a gente vai ter aqui derivada em x de y sobre x, ok? Y, lembrando sempre, é uma função de x, certo? Então, isto daqui, o que acontece? Já observando, c multiplicado por e na y sobre x, por definição, é igual a y, da nossa relação inicial. Então, isto daqui
é igual a y, tá? Então isso vai ficar y vezes... Quem é essa derivada? A gente pode usar a regra do quociente. Tá? O que a gente faz? Deriva o primeiro, então y derivado é y', multiplicado pelo segundo, que é x, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, que é a derivada em x de x é 1. Então, isso daqui dividido pelo quadrado do segundo. Tá? Essa é a aplicação da regra do quociente. Só para expandir tudo aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter que isto daqui é igual a y vezes y' vezes x sobre x ao quadrado menos y vezes y, que é y ao quadrado, sobre x ao quadrado. Então o que a gente chegou? A gente chegou que y' é igual a isso daqui, que também tem o y' aqui. Então, como esta relação aqui só tem y' em um dos lados, a gente tem que isolar o y' e ver o que acontece. Tá? Então, o que a gente obtém? Só para sumarizar aqui, y' então é y' x sobre x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado. Aqui a gente pode subtrair esse termo nesse lado daqui. Então vai ficar y' menos y' x sobre x quadrado igual a menos y ao quadrado sobre x ao quadrado. Isolando aqui o y', então vai ficar que isso daqui é igual a y' vezes 1 menos y vezes x sobre x ao quadrado. E só para facilitar as contas depois, eu vou colocar esse x ao quadrado em todo o denominador. Então, para isso, eu preciso multiplicar esse 1 por x ao quadrado também. Então, a gente vai ficar aqui, isso é y' vezes x ao quadrado menos xy, só trocando a ordem do produto, dividido por x ao quadrado. Então, a gente tem que menos y quadrado sobre x ao quadrado é igual a isso daqui, que também tem um x ao quadrado no denominador. Então, simplificando esse x ao quadrado nos dois lados, a gente chega aqui menos y ao quadrado vai ser igual a y' multiplicado por x ao quadrado menos xy. E multiplicando por menos 1 dos dois lados para eliminar aquele sinal negativo do lado esquerdo, a gente vai só inverter a ordem dessa subtração aqui. Então a gente vai ficar aqui y ao quadrado é igual a y' multiplicado por xy menos x ao quadrado. E finalmente, isolando y', então dividindo por xy menos x ao quadrado, a gente chega aqui y' é igual a y ao quadrado sobre xy menos x ao quadrado, que é exatamente essa relação aqui em cima, essa equação diferencial. Então, partindo dessa relação, a gente chegou que isso daqui é verdade. Então, isso aqui é uma solução para essa equação diferencial. Então, está demonstrado.